Olá, hoje eu vou falar sobre Star Wars. Na verdade, sobre o arco O Escolhido, que é quando Darth Vader consegue o sabre de luz vermelho dele. No Star Wars, tem uma bifurcação de dois universos. Um que é o oficial, que é o Star Wars, seria o canon, e o outro que é o Star Wars Legends, que seriam as lendas desse universo. Em 2014, o George Lucas ele viu que tinha muita bagunça no universo expandido, então, a partir dessa data, ele considerou que os filmes eram o universo real do Star Wars, e tudo que foi feito, né, nos quadrinhos, desenhos, jogos, livros, era as lendas de Star Wars. Então foi criado esses dois títulos aqui. Star Wars, que seria o canon, o oficial, e Star Wars Legends, que seriam as lendas dentro de Star Wars. Então, o sabre de luz dos Siths, por exemplo, tem duas origens. Uma do Legends e outra do oficial. E essa aqui é do oficial, eu vou falar também do Legends. E também eu vou dar uma palhinha que é o sabre de luz branco da Ahsoka, que também faz parte do cânone, do oficial, que é a partir deste sabre de luz que é feito o sabre da Ahsoka, que é o sabre de luz branco. Mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Lua Cultura, e toda semana eu faço sobre um quadrinho. O quadrinho da semana é Star Wars, O Escolhido. Esse quadrinho aqui, o roteiro é do Charles Soule, aqui ó, roteiro do Charles Soule, e arte do Giuseppe Camuncoli. E ocorre logo após o filme 3, quando o Anakin se transforma em Darth Vader. Então aqui tá o Anakin lembrando, né, da morte da Padme e tal. O Darth Vader tá sem o seu sabre de luz, que ele perdeu na luta com o Obi-Wan, né? E ele tá reclamando lá com o Imperador que ele tá sem o sabre de luz dele. Ele já toma um choque do lado sombrio da força pra ficar esperto. E o Imperador fala assim, você não tem sabre de luz, aquele é um sabre de um Jedi. Agora você é um Sith. Você tem que ter o sabre de um Sith. E ele pergunta pro Darth Vader se ele sabe porque o sabre dos Sith são vermelhos. E o Darth Vader responde que não sabe, porque o treinamento nessa parte foi incompleto. E aí o Imperador, ele fala que o sabre vermelho tem essa cor que faz sangrar. E aqui, lógico, é uma metáfora, né? Porque o sabre de luz, ele cauteriza a ferida, então não vai sangrar nada, né? Mas o Darth Vader continua reclamando que, assim, o pessoal teve a Ordem 66 que aniquilou os Jedi, né? E aqui tá alguns artefatos, os Jedi, as espadas e tal, eles vão fazer um ritual e que vão queimar todos esses sabres aqui, né? E aí o Darth Vader me dá uma reclamação. Falei, pô, meu, sabre de luz do Yoda, pequenininho, dá isso aí pra mim, né? Vai queimar esse negócio, eu tô sem sabre de luz nenhum, né? E aí o Imperador fala que não pode dar. E ele pergunta pro Darth Vader por quê, né? Se ele sabe disso. E aí o Darth Vader pensa e fala assim, poxa, né? Um sabre de luz de um Sith não é para ser ganhado, sim tomado. Então, ele entende que ele tem que pegar, ele tem que ir atrás de algum Jedi e roubar um sabre de luz, depois fazer um ritual para transformar o sabre de luz de um Jedi no sabre de luz de um Sith. E como que ele faz isso? É um ritual que sangra o cristal. O sabre de luz de um Jedi é feito num cristal, é o cristal Kyber. O cristal ele tem uma ligação com a força também, ele tem um pouco até de vida nele, embora seja um mineral, né? E com a ligação do Jedi com a força, ele consegue fazer esse sabre de luz. No Legends, o cristal do Siths é um cristal também Kyber, só que um cristal artificial. Ele é um cristal produzido pelo Siths e ele é mais forte que o cristal natural. No oficial, no cânone, os Siths eles roubam, matam o Jedi, pegam o sabre de luz dele, pegam aquele cristal que está dentro do sabre, inflige a força do lado sombrio, para sangrar o cristal, por isso que ele fica vermelho. Então é isso que vai acontecer. Aí o Darth Vader, então, ele vai numa base dos rebeldes, né, dos Jedi, que foi acabado de tomar, que tá lá com o Império, e porque ele quer pegar onde teria algum Jedi que sobreviveu à Ordem 66. Então ele tá aqui, os Imperiais estão ali guardando os artefatos do Jedi, e o Darth Vader chega. Mas quando o Darth Vader chega, o pessoal pede, ó, quem que é você, né? Pode mandar uma ordem pra pouso e tal. O Darth Vader fala que não quer ordem nenhuma, você não sabe quem é ele, então se dane. Ele já começa a detonar o próprio Império. Aí quando ele entra lá, o Darth Vader pega uma dessas espadas que estavam estocadas, né? E quando o pessoal vê que ele tá com uma espada, um sabre de luz, né? Ele fala assim, pô, um cara é um Jedi, né? Vamos matar o cara, que a Ordem 66 tá valendo ainda. Eles tentam matar o Vader, né? O Vader acaba com todos os soldados do Império ali, apenas para pegar informação. Ele poderia até ter falado que ele era do Império e tal, mas não, né? O pessoal não conhece ele, que se dane. E aí ele vai
E ele pergunta pro computador se tem algum Jedi que fez um voto Barash que tá recluso. Aí o voto Barash é o seguinte, é quando um Jedi tá com dúvidas, né, que ele vai fazer da vida dele e tal, então ele se restringe num local, ele fica recluso apenas com o uso da força. Então, como ele estava recluso, ele não foi pego pela Ordem 66, então provavelmente está vivo. O Darth Vader vai atrás desse fulano aqui, e no confronto com esse cara, o Darth Vader toma um pau. Aqui seria a capa, né? Então quando ele chega, né, que esse cara lá tá lá recluso, ele tá apenas com o seu androide. O androide tá aqui com aquele bastão elétrico, né? Então lutando com ele e tal, ele fica com treinamento e tal. E ele só vai pra cidade, assim, quando vai precisar de algum mantimento e tudo mais. E quando o Vader chega, ele sente que é um cara que tem um lado sombrio da força. E ele fala assim, meu, você é fraco, né? E chama o Vader de fraco, né? E desafia o Vader, né? Então o Vader vai até o cara, só que até chegar lá, tem todo tipo umas armadilhas, né? Porque onde o cara tá é difícil de chegar, porque o cara é o Jedi, tá se aperfeiçoando, né? Então tem os animais, a força da natureza e tudo mais, que já vai acabando com o Vader, né? Aí o Vader chega lá todo chupiado. Dá pra ver aqui, ó. Tá tipo só o osso, a perna dele e tal. Não é nem osso, né? É só as máquinas, né? Aí quando o Vader chega, tem esse androide que tava lutando lá com o Jedi, né? Ele já pega o bastão elétrico do Android e joga o Android longe lá. O Android que tá lá no penhasco que tem aqui atrás. E aí o Vader começa a lutar com o cara. Mas como eu disse, o Vader toma um couro do fulano. O Jedi já quebra a perna dele, o restante da perna. E depois ele joga o Vader longe. No mesmo penhasco que ele acabou de jogar o Android, né? E aí o Vader tela todo lá. E fica quase sem sinal vital nenhum, porque ele é mais máquina do que gente, né? Então quando o Jedi ele percebe ali, ele fala assim, meu, matei o cara, né? Só que ele pensa assim, meu, esse cara era fraco, né? Embora fosse um usuário da força do lado sombrio, ele é fraco. Não pode ter matado os Jedi, o que eu senti, né? Então ele deve ter um mestre. Então ele decide ir pra cidade e começa lá a falar com as pessoas aí da cidade para arranjar uma nave para ele. Ele começa, através da força, ajudar a equipar a nave dele, porque ele vai atrás desse mestre Sith, né? Só que o Darth Vader não tá morto. E com a força ele começa a tirar os componentes aqui do Android para restabelecer a armadura dele, né? Então ele começa a se recompor, arruma a perna, arruma os circuitos e tal, e volta para lutar com o Jedi que tá se preparando ali na cidade já, né? E aí o Darth Vader ele pensa o seguinte, meu, o cara é mais forte que eu, só que eu sou do lado sombrio, né? Eu não importo com ninguém. Então, se ele tiver que arrasar a cidade para conseguir vencer o Jedi, ele faz isso, né? E é o que ele faz mesmo, né? Ele começa a lutar com o cara, só que ele começa a também pôr em risco todos os cidadãos ali da cidade ali, né? Ele pega esses oficiais aqui que estavam funcionários, já põe no ar para jogar no penhasco também. E aí o cara percebendo isso, ele tenta evitar, né? Ele perde o foco da luta e começa a tentar salvar as pessoas, né? E aí, além de matar esses três aqui, o Vader faz uma outra coisa que coloca em risco a cidade toda. E aí o cara pega e fala assim, você é um monstro. E o Vader fala assim, sim, eu sou. E aí o Vader acaba com a cidade inteira, né? E nisso o Jedi fica meio desorientado. O Darth Vader rouba a espada dele e com a força consegue quebrar o pescoço do Jedi. E de quebra também arrasa a cidade toda, né? Agora o Darth Vader já conseguiu a espada, ele vai pro terceiro episódio, que é conseguir fazer o ritual. E o que acontece? Como eu disse, o Cristal Kyber, ele tem força, né? Ele é como se fosse vivo. E ele tá em harmonia com a força. E o lado sombrio é o oposto, né? Tem todo esse caos, toda essa entropia que ele quer colocar no cristal. Então fica o Darth Vader lutando contra o cristal. E é uma luta tanto emocional quanto física. No primeiro momento, o cristal ele já joga a força que já joga o Darth Vader longe, tá vendo? Que até estoura a cara dele, né? Fica aparecendo o olho, que é bem essa capa aqui, tá vendo? Explodindo a cara dele aqui. E aí, a próxima, ele começa a ter uns devaneios, que a história continua,
E a história continua, ele decidindo que não vai ser um Sith, que ele vai continuar sendo Jedi, e ele vai contra o Imperador. Aí ele tá com a espada verdinha dele contra o Imperador e tal. Aí depois ele começa a ter um outro devaneio, e se ele vencesse o Obi-Wan, ao invés do Obi-Wan ter vencido ele e tal. Então é como se fosse um que aconteceria a ser, né? São possibilidades, né? Só que a gente percebe então que isso aqui não é real, né? Isso aqui é a luta do Vader contra o Cristal. Então não é apenas física, né? Também é emocional. E aí continua batalhando, e a gente começa a ver os flashbacks, né? Do Imperador, da Padmé, do Obi-Wan e tudo mais. Então, de várias vidas do Vader, né? Do que aconteceu, várias fases da vida, até que o cristal fica vermelho. Ou seja, o Vader conseguiu vencer. Ele sangrou o cristal e ele vai até o Imperador. E é a primeira vez que ele chama ele de mestre, porque agora ele é um Sith completo com o seu sabre de luz. Isso é uma história bem interessante, né? Então, você já conhecia? Comenta o que vocês acharam disso aqui. Aí essa era continua, né? Só pra realmente um epílogo que vai continuar o próximo arco do Charlie Soule também. As histórias do Charlie Soule do Star Wars são muito boas, que eu gosto bastante. Então, foi feito nesses 3 aqui, continuou, né? Até o número 12. E essas histórias do Charlie Soule saíram num ônibus também, que era esse aqui. Então esse aqui você não encontra mais, né? Só em sebo. E agora o que tem para vender é só a edição do ônibus, que seria esta. E eu falei também da Ahsoka. No livro da Ahsoka, que é esse aqui, que faz parte do universo expandido, mas agora já no universo oficial, que seria o cânone, a Ahsoka ela tem um sabre de luz branco e ela mostra como ela conseguiu. E aí eu vou pôr umas imagens aqui. Essa imagem é de um fã-filme. Eu vou até colocar o link aqui na descrição. Esse foi um filme aqui chamado Fulcrum, que na verdade é assim, esse foi um filme como se fosse, é um trailer do filme. Então o diretor ele fez como se fosse um trailer dos episódios do filme, né? Então o filme nunca foi feito, né? Só esse trailer. E mostra como a Ahsoka ela pegou um cristal de um dos inquisidores, de 2 cristais, né, de 2 sabres, e purificou. Então ela fez o ritual de purificação, ao contrário do Vader que fez o ritual de sangramento, ela fez o ritual de purificação. Então quando purificou os cristais, eles ficaram brancos. É por isso que a Ahsoka tem um sabre de luz branco. Então isso aqui é bem interessante. Faz parte do universo expandido, mas é o universo cânone oficial. Se curtiu, compartilha, comenta, não esquece da joinha, se inscrever. Vou também deixar um link na descrição, caso você queira comprar algum livro, quadrinho, filme. Na Amazon, compre o nosso link e ajuda o canal. Grande abraço e até mais.